Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Sarroman, fundador da Money Suite, e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a planilha de planejamento financeiro pessoal, desenvolvida para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros, como poupar dinheiro, pagar dívidas ou realizar um sonho. Com essa planilha você pode fazer um planejamento financeiro de até 5 anos. Vamos começar então aqui pela aba de configurações. Antes eu vou só selecionar aqui o modo de tela inteira para ter um pouco mais espaço para trabalhar. Então você começa preenchendo o ano de início do seu controle. Isso aqui você vai fazer somente uma vez. Não vai mudar todo ano, é isso que eu quero dizer. Então aqui vou botar 2023. Aqui na direita você tem um link para assistir a esse vídeo no YouTube, caso você tenha alguma dúvida na utilização da planilha. Vamos aqui agora para categorias. E é aqui que você vai definir o nome das subcategorias de receitas, investimentos e despesas. Sendo que você tem uma categoria para receitas, uma categoria para investimentos e 13 categorias de despesas. Você pode incluir uma nova subcategoria ou você pode renomear uma subcategoria existente. Por exemplo, eu posso botar aqui como receita de aluguel. Eu posso selecionar aqui todas as subcategorias de receitas. Eu posso vir aqui, e eu posso classificar por ordem alfabética as subcategorias. Para cada categoria você vai ter um limite de 15 subcategorias, tá? Um lembrete aqui, é que o nome de uma subcategoria deve ser único. Não repita o mesmo nome de uma subcategoria em várias categorias. Por exemplo, se eu tiver aqui, um filho 1 e aqui filho 2, eu não posso colocar aqui, por exemplo, escola e escola, a mensalidade da escola. Eu tenho que botar escola filho 1 e escola filho 2. Se eu colocar a mesma informação, o Excel vai juntar essas subcategorias e vai duplicar o valor, tá bom? Lançamentos. Aqui você vai ter o lançamento de receitas, lançamento de investimentos, despesas fixas, despesas variáveis, dívidas e o seu balanço patrimonial. Você pode colocar aqui, não é obrigatório, mas o dia do vencimento, por exemplo, ou o dia que você vai receber seu salário. Vou colocar aqui, salário. Vou colocar aqui um salário de R$5.000. Olha só, eu não preciso copiar esses dados aqui em todas essas colunas. O que eu vou fazer, é clicar aqui nesse ícone. E esse ícone, então, vai fazer isso de forma automática. Agora, por exemplo, se eu quiser colocar o 13º salário, que seria em novembro e dezembro, por exemplo, eu teria que então colocar de forma manual mesmo, sem utilizar esse ícone aqui. Vou botar aqui, 13º salário. Se eu quiser agora colocar outra coisa aqui, por exemplo, dividendos, vou botar 200 de dividendos. Se eu clicar aqui novamente, você vai ver que essa informação aqui vai apagar, porque ele vai pegar toda essa primeira coluna e vai jogar para cá. Olha só, tá vendo? Então assim, primeiro preencha tudo realmente que você vai duplicar, que você precisa replicar nas outras colunas, e depois você vem e lança manualmente aqui as despesas, as receitas nesse caso, que você vai precisar em meses específicos, tá? Aqui você fez 2023. Você vem aqui em 2024, você vê que não tem nenhum dado. Você vem aqui e clica nesse botão, copiar dados do ano anterior. Então, digamos que aqui você, nesse outro ano de 2024, você pretende ter um aumento. E você vai aumentar também seus dividendos. Você pode vir aqui, clicar novamente. Depois coloca aqui o 13º de novo. Vem para 2025, exatamente a mesma coisa. Copia os dados do ano anterior. Você acha que vai ter um aumento de dividendos. Clica aqui no ícone e coloca novamente aqui o 13º. Tá? Você vai fazendo isso então
para todos os anos. Aqui, ó, investimentos, é exatamente a mesma lógica. Você pode colocar aqui tudo que você pretende investir mês a mês. Lembra que isso é um planejamento, não necessariamente você vai realizar isso da forma que você planejou. Então assim, se você pretende colocar R$100 na poupança todo mês, mas que um desses meses você não botou R$100, você vem aqui então e muda esse valor, tá? Então aqui, por exemplo, poupança, R$100, mas eu quero colocar aqui em previdência privada, R$500. Eu pretendo colocar na minha reserva de emergência R$1.000, tá? Você clica aqui mais uma vez no ícone. Você pode voltar, o mês passou, você não conseguiu colocar realmente todo esse valor, colocou só 800, você vem aqui e muda, tá? 2024 a mesma coisa, ó, copiar dados do ano anterior. Você pode colocar sim aqui, ó. Agora eu vou investir em renda fixa, tá? E é a mesma lógica para todos os anos. Então agora vamos aqui, ó, para as despesas fixas. Você pode colocar aqui a data de vencimento da fatura, você pode colocar uma descrição para essa despesa. E então escolher uma subcategoria. A categoria, uma subcategoria, ela tem dois tracinhos aqui no começo, tá? E a categoria não, é isso que diferencia uma categoria de uma subcategoria. Então assim, primeira regra, sempre escolha uma subcategoria e não uma categoria, tá? Pode colocar aqui, por exemplo, telefone fixo. A lógica, ela é a mesma. Você vai colocar aqui, ó, R$100, clicar nesse ícone, os dados vão ser replicados para as outras colunas. E você então vai colocando todas as suas despesas fixas. Chegou aqui em 2024, copiar os dados e você vai seguindo a mesma lógica. Aqui em despesas variáveis é que você precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Digamos aqui, ó, que você tem alimentação, supermercado. Quanto você pretende gastar com supermercado a cada mês? Por exemplo, R$1.000. Chegou o final do mês, você fez suas contas, você viu que não gastou R$1.000, gastou 1.300. Você vem aqui e ajusta esse valor. Porém, essa planilha aqui ela tem um limite de 200 linhas. Então, o que você pode fazer? Você não pode toda vez que for ao supermercado vir aqui e acrescentar uma linha de supermercado, como normalmente é na planilha de controle financeiro. O que você vai fazer aqui, você pode selecionar uma linha, por exemplo, uma célula, colocar igual e então ir somando suas despesas. Eu gastei 250, mais 350, mais 250, tá? E assim por diante. A mesma coisa para todas as suas despesas variáveis, como por exemplo, restaurante, padaria, combustível, tá? Então a mesma coisa, combustível, hoje eu gastei 100, vou botar aqui igual, hoje eu pretendo, por exemplo, gastar 500 todo mês com combustível, aí você coloca isso aqui em todos os outros meses, e no mês específico você pode então ir anotando dessa forma, tá? Gastei 250 mais 250. Porque se você for realmente, a cada vez que você for no supermercado, a cada vez que você abastecer o carro, você acrescentar aqui uma linha, e essas 200 linhas em 5 anos não vai suportar todos esses dados, tá bom? Dívidas. Aqui você coloca o dia que você vai pagar essa dívida, o credor, por exemplo, cartão Visa, o saldo da dívida, R$5.000, e os juros. Os juros é extremamente importante, porque é os juros que vai dizer qual é a conta que você vai pagar primeiro. Quanto maior os juros, maior a prioridade, mais rápido você deve pagar essa dívida. Então aqui, ó, eu botei o saldo de 5.000. Veja que aqui em cima, eu vou colocar aqui, ó, que eu pretendo pagar 250 por mês dessa dívida. Veja que aqui, ó, eu já tenho o saldo da dívida, menos o que eu paguei ou o que eu vou pagar. Aqui em cima tem um total pago e o porcento da renda. Ou seja, você está gastando 4,8% da sua renda, do que você recebe, para pagar dívidas.
Se esse valor supera os 20%, significa que você precisa negociar com o credor, talvez um prazo maior ou pagar menos, para que essa porcento da renda não ultrapasse esses 20%, tá bom? Então aqui você tem 250 por mês. Você vem aqui em 2024, eu vou copiar dados do ano anterior. E olha só, que em julho de 2024 eu acabo então de pagar essa dívida. Tá? Então aqui como está negativo, ó, na verdade é agosto, né? De 2024. Aqui como está negativo eu vou apagar esses dados. Vamos aqui para o balanço patrimonial. Aqui eu coloco as definições de ativos, passivos e patrimônio líquido. Então aqui, por exemplo, em ativos, você pode colocar o saldo da conta corrente do Banco do Brasil, R$5.000, terminou o ano, né? Você não precisa preencher isso todo mês. Terminou o ano de 2023, você vem aqui e coloca então uma imagem, uma foto de como terminou seu ano entre ativos, passivos e patrimônio líquido. Você pode botar aqui, ó, saldo, conta corrente XYZ. Você pode ter, por exemplo, dólar em casa. E aí você tem que fazer, claro, a conversão desse valor, porque aqui é só reais. Se você tem $1.000, sei lá, pode ter R$5.000. Aí você faz a conversão. Ou vem aqui, coloca igual a 1.000 multiplicado pelo valor do dólar no dia que você estiver fazendo essa imagem do seu patrimônio. Aqui embaixo você tem os ativos. Eu já trouxe essas informações aqui do lançamento de investimentos, mas você pode modificar se você precisar ou incluir inclusive novos investimentos. E aqui é o passivo, né? Passivo são suas dívidas, tudo aquilo que tira dinheiro de você, como empréstimos estudantis, outro tipo de empréstimo, dívidas. Se você estiver pagando, por exemplo, seu apartamento, né? Ou uma casa, sua casa é um ativo, porém você também tem um passivo junto com ela, né? Então, às vezes, inclusive o passivo às vezes é maior do que o valor da própria casa por causa dos juros, tá bom? Então você vai colocando aqui todos os seus passivos. Se você tiver alguma dúvida aqui, eu falo. Eu tenho as definições do que são os ativos passivos e o patrimônio líquido. Agora que eu fiz todos esses lançamentos, eu vou colocar mais dados nessa planilha para poder apresentar para vocês os dashboards e os relatórios. Então beleza, olha só. Depois que a gente fez todos esses lançamentos, eu venho aqui agora no dashboard financeiro anual e vou clicar aqui, ó, nesse botão amarelo atualizar. Esse botão aqui amarelo atualizar, você pode fazer isso também manualmente se você tiver algum problema com o botão, ó. Você vem aqui em cima em dados, atualizar tudo, atualizar tudo. É exatamente a mesma coisa, essa é a função do botão, tá bom? Aqui você tem receitas, e aqui por cento da receita, claro, 100%. Você tem aqui investimentos, 21% da sua receita você investiu, despesas mais pagamentos de dívidas, 95% da sua receita, você acabou tendo um saldo negativo aqui no final de 2023 de 13.300. E aqui você vai colocando, ó, seu saldo sempre negativo. Eu posso voltar aqui nos lançamentos e posso então colocar um salário um pouco maior. Volto aqui no dashboard, atualizo. Olha só, agora já tem um saldo de 10.700. Você pode selecionar um mês específico que você queira ver, ou você pode selecionar um ano específico, olha só. 2024, 2025. Você tem aqui, ó, as despesas por categoria, ou seja, 27% das suas despesas com moradia, 20% com alimentação, 17% com transporte e por aí vai. Você tem receita, despesas e saldos no gráfico e você tem um fundo aqui de emergência e seus investimentos mês a mês, tá bom? Vamos aqui então para os seus objetivos financeiros. Vamos botar aqui, ó, nome do objetivo: comprar uma nova geladeira. Prazo: curto prazo. Data prevista: 31/12/2023.
O valor da geladeira é R$ 5.000. O valor atual que eu tenho guardado para esse objetivo aqui, R$ 4.000. Falta R$ 1.000 então para completar esse objetivo. Eu estou no progresso de 80% desse valor já. Outro objetivo, ó, fazer uma viagem para a Disney. Aqui já é de médio prazo. Eu quero fazer essa viagem no dia 10/7/2025, por exemplo. É uma viagem que vai custar R$ 30.000. E eu já tenho aqui R$ 7.000 para essa viagem. Posso colocar aqui também, ó, investimentos para a aposentadoria. Isso aqui já é longo prazo. Aqui você já pode colocar, por exemplo, sei lá, 2045. Eu quero ter, R$ 500.000. Eu já tenho aqui investido R$ 15.000. E assim você vai cadastrando todos os seus objetivos financeiros, sempre especificando se é um objetivo de curto, médio ou longo prazo. Aqui tem um limite, então, de até 20 objetivos. Aqui embaixo você tem um resumo, que é praticamente a mesma coisa aqui dos cartões que você tem aqui em cima. Relatórios. Como eu já cliquei no botão atualizar do dashboard, não preciso clicar novamente, os dados já estão atualizados, tá bom? Aqui então você tem todas as subcategorias e categorias, ó, receita, despesa, moradia. Se você quiser ver mais em detalhes, por exemplo, todas as subcategorias de alimentação, você clica aqui no maisinho e vai abrir. Aqui também você pode escolher o ano, tá? 2023, 2024, 2025. Análise de 5 anos, olha só. Aqui você pode ver, ó, o saldo mês a mês dos seus 5 anos de planejamento, ó. Por exemplo, aqui você está vendo que em 2024 já não está legal. Então, o que você precisa fazer para mudar essa realidade? Você precisa então ou gastar menos ou aumentar as suas receitas. Meio lógico até, né? Aqui então você tem o pagamento, né? O porcento de pagamento com as despesas, e eu coloco assim, ó. O pagamento de despesas não deve ultrapassar 80% da sua receita líquida. Se você tiver dívidas, o máximo deve ser de 70%. Olha só, como aqui você tinha uma dívida, aqui está 70% do seu salário. Mas aí você pode ver, ó, que aqui você está ultrapassando, ó, esses 80%. Ou seja, você faz uma análise aqui e você sabe, mais uma vez, que ou você ganha mais ou você reduz despesas. Tá? Então, assim, a lógica, quando você vê esses 5 anos, é você ver uma evolução, você está vendo suas despesas diminuindo, tá bom? A mesma coisa o saldo. Né? Não necessariamente você vai ter um saldo alto o tempo todo, ou muito alto, porque parte desse saldo você vai ter que investir, você não pode deixar dinheiro parado também na conta corrente. Aqui, ó, porcento do pagamento de dívidas em relação à receita líquida. Máximo de 20%. O pagamento de dívidas não deve ultrapassar 20% da sua receita líquida. Os 20% estão aqui, você está bem abaixo desses 20%. Ó. Não chegou nem a 5%. Investimentos, né? Antes de pagar suas despesas e suas dívidas, pague primeiro a si mesmo pelo menos 10% da sua receita líquida. Se não tiver dívidas, guarde pelo menos 20% da sua receita líquida. Olha só, quando você tinha dívidas, a meta era 10%. Depois que você pagou todas as suas dívidas, olha só, a meta automaticamente já aumentou para 20%. Então você vai ver se você está ou não conseguindo realizar esses objetivos. Evolução anual, olha só. Aqui, ó, você tem sua receita e de 2023 para 2024, sua receita caiu, ó, 1,4%. De 2024 para 2025 subiu 1%, de 2025 para 2026 subiu 1,7%.
E de 2026 para 2027, a sua receita subiu 1,5%. Então aqui você consegue avaliar os anos de forma separada, né? Você consegue, na verdade, comparar ano a ano, a sua evolução anual. Então aqui você vê que suas despesas também subiram, que suas despesas variáveis também subiram, né? Aqui você já não tem mais dívida, o total de despesas, ou seja, se a lógica seria realmente diminuir as despesas para conseguir aumentar os investimentos, você já vê, poxa, não estou no caminho certo, né? A mesma coisa aqui, ó, investimentos, poxa, legal, ó. De 2026 para 2027, eu pretendo aumentar meus investimentos em 0,6%. É pouco, é muito, você vai avaliando, tá bom? A mesma coisa aqui, olha só, os ativos, né, do seu patrimônio. Pô, meus ativos subiram, olha só que legal, ó, de 2024 para 2025, 23,6%. Os passivos, a mesma coisa. Patrimônio líquido, ó, a mesma lógica, tá bom? Investimentos, aqui é um dashboard só de investimentos, né? Então você tem sua reserva de emergência e os seus investimentos. Aqui para 2023, 2024, né? Você tem aqui um gráfico com seus investimentos, mês a mês, quanto você aportou. Você tem sua reserva de emergência e você tem o acumulado dos seus investimentos. 2027. Se você quiser ver tudo, o total, você clica aqui no filtro e você pode vir aqui, limpar filtro de ano. E aí você tem o acumulado. Minha reserva de emergência então está com 37 mil e meus investimentos com 55.200, tá bom? Calculadoras. Aqui é a sua calculadora de reserva de emergência, onde você vai calcular qual seria essa reserva de emergência ideal, tá bom? Aqui você bota sua média de renda. Quanto é que você recebe mais ou menos líquido? R$6.000, por exemplo. Qual é a sua média de gastos? R$4.500. Olha só. Qual o valor desejado para a sua reserva de emergência, né? Geralmente o valor deve ser equivalente a 3 a 12 vezes os gastos mensais. Qual o ideal? Depende da sua situação. Considere os riscos da sua profissão ou do mercado em que atua. Por exemplo, um empresário profissional liberal pode sofrer mais com uma crise do que um funcionário público federal. Então ele precisa ter mais número de reserva de emergência. Então assim, vou botar 6 meses, que eu acho que é o mínimo, tá? Os seus gastos é de 4.500, então você precisa ter uma reserva de emergência de 27 mil, tá? Qual o percentual que você vai colocar do seu salário na sua reserva de emergência? 10%. R$600 por mês. Você já tem alguma coisa nessa reserva de emergência? Eu já tenho 3 mil. Qual o valor restante para a reserva ideal? 24 mil. Em quanto tempo você vai conseguir chegar nesses 24 mil guardando R$600 por mês? 40 meses. Agora aqui, a calculadora da liberdade financeira. Quero me aposentar com uma renda de, por exemplo, eu não quero perder meu padrão de vida, então eu quero, sei lá, R$6.000. Quanto você tem hoje investido? Vamos botar R$5.000. Quanto você pode investir por mês? R$1.000. Qual é a rentabilidade anual líquida, ou seja, descontando a inflação? Vamos botar aqui 10%. Ele vai calcular a rentabilidade média mensal. E a calculadora diz o seguinte nos resultados. Pela média de rentabilidade mensal, você precisaria de R$752 mil hoje para manter um rendimento de R$6.000 ao mês. Você precisaria poupar R$1.000 por 20 anos, quando você poderá iniciar a renda passiva de R$6.000 ao mês.